A paz de Jesus, irmãos de Nazaré, mais uma vez. Nós estamos aqui juntos para cultuar ao Senhor. Eu trouxe uma palavra aqui que o Senhor tem me abençoado muito e eu quero compartilhar com os irmãos. E hoje o texto está em Tiago, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 18. E eu quero ler com os irmãos. Você que pode aí, na sua casa, onde você estiver, você acompanhe comigo na carta Tiago, capítulo 1, do versículo 12 em diante. E diz as escrituras assim, ó: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Versículo 16 diz: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Este é o texto de Tiago. E eu queria compartilhar com você esse trecho para que você pense sobre provação, sobre a vida, sobre tentação e sobre a morte. O texto ele vem dizendo da origem do pecado, da origem do bem, da origem de que nós podemos ser provados, tentados, e através da provação gerar vida, ou através da tentação gerar morte. Veja bem, nós sabemos que quando somos provados, nós temos oportunidades. E a primeira das oportunidades é a oportunidade de demonstrar ou de viver de fato o nosso amor a Deus. A provação nos produz essa experiência, a provação nos dá esta oportunidade. Deus gera em nós a condição de demonstrarmos a Ele o nosso amor. Portanto, a provação está dentro da vontade permissiva de Deus. Todos seres humanos passarão por provações. Todos os seres humanos serão testados, serão provados e aprovados ou não. Este é o ponto. Então, irmãos, a provação ela nos produz alguma coisa, um reconhecimento, uma decisão, uma expressão. Ela vai nos trazer isso. Martinho Lutero escreveu um hino chamado Castelo Forte, muito famoso, e ele usa nesse hino um trecho que ele diz assim: ainda que eu perca meus familiares, ainda que eu perca meus bens, eu perca tudo, o Senhor é o meu castelo forte. Ou seja, as provações o levaram a entender que ele entende que as provações o levará a reconhecer Deus ainda como seu castelo forte. Fará ele entender essas coisas. Porque de fato as provações não podem ser comparadas ao Deus que servimos e ao Deus que nos prometeu grandes bênçãos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, irmãos. Apóstolo Paulo escreve de que essa nossa leve e momentânea tribulação, ela não se compara ao peso da glória que o Senhor há de revelar em nós. Veja bem, os nossos problemas e dificuldades são de fato difíceis, mas o que ele está querendo dizer
Ele não está isentando a dificuldade, a luta que você está enfrentando, a provação que você está passando, mas Ele está querendo te dizer de que esta provação, por mais difícil que pareça ser para você, ela ainda não se compara, ela é só um grão de poeira se colocado numa balança com a glória que você receberá ao ser aprovado em nome de Jesus. Portanto, fique firme, querido, porque as provas, elas vêm por um motivo. Sabe o que é? Nos capacitar, nos deixar prontos e preparados para sermos usados por Deus agora, além de recebermos a coroa da vida, como diz o versículo 12 que nós lemos, que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Então, ele, além de estar preparado e capacitado para ser usado por Deus hoje, você também, ele também, eu também, teremos ainda o peso da glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Portanto, ela nos deixa de fato preparados para servir a Ele. Tiago, como nós falamos, irmãos, ao longo do texto, ele faz a sua apresentação no versículo 1, depois ele fala das provações, ele fala de como suportar as provações com sabedoria, ele fala de como a vida é transitória, e depois vem falar, você entendeu? Agora, bem-aventurado então é você, que ao enfrentar uma provação, vai ser aprovado e receber a coroa da vida. Portanto, ainda não acabou. Quando eu li um comentário do Hernandes Dias Lopes, ele fez lembrar de como o mastro de um navio grande, aquele mais importante, aquele maior, ele era escolhido antigamente. As pessoas iam até uma montanha, elas escolhiam uma árvore pequena, e dessa árvore, então, selecionada, eles tiravam todas as árvores que estavam à sua volta, para que não impedissem do vento bater. Porque esses ventos iam deixar a árvore cada vez mais forte ao crescer. E quando cresce e se fortalece, ela então estaria preparada, pronta para suportar os ventos no navio. Aí então ela era retirada e colocada no navio. Sabe o que Deus quer de mim, de você, meu querido? Ele nos prova dentro da sua vontade permissiva para nos deixar mais fortes. Ele deixa que ventos batam de um lado e de outro para que você e eu nos tornemos fortes. Fortes para quê? Para então anunciarmos aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele vai fazer. Ele quer te colocar como um mastro do navio proclamador da palavra de Deus. Ô glória, hein? Maravilha, né não? Isso é maravilhoso, irmão. Eu queria que você pensasse comigo sobre essas coisas. Deus quer nos deixar fortes, irmão, a ponto de nós resistirmos a qualquer levante em nossa vida e assim então poder receber a coroa da vida. Porque, irmão, se por um lado a prova de Deus, ela vem para nos fortalecer com o propósito de nos deixar aprovado e fortalecido, por outro lado, o inimigo das nossas almas, Satanás, por ser astuto, utiliza do nosso momento de provação para então nos tentar. Através do quê? Das nossas próprias vontades. A tentação vem, o desejo vem pela nossa vontade, mas a oferta vem pelo inimigo que é astuto. Portanto, fique vigilante, porque em meio à provação, virá então oportunidade de resolver o problema de maneira errada. Isso é uma tentação. A tentação, ela te dá uma oportunidade, um atalho, um caminho para que você resolva um problema de maneira errada. Para que você faça algo bom, vamos pensar assim, de maneira errada. O inimigo é muito astuto. O melhor exemplo que nós podemos usar é como Jesus, após seu batismo, ele então vai ao deserto em jejum, e o inimigo aparece para ele, e a oferta que ele faz: tá aí, quer comer? Faça que essas pedras virem pães. Preste atenção, o desejo de comer, a vontade de comer, Jesus provavelmente já tinha. Provavelmente não, já tinha, porque estava 40 dias sem comer, e ele sendo humano como nós,
já existia. O inimigo então vem e faz a oferta de como ele poderia comer. Esta é a tentação. O texto já diz que Jesus sendo tentado, né? Então, olha só que coisa, irmão. É como que você tem a oportunidade de fazer alguma coisa que você sabe que é bom. Comer é bom. Vai salvar, vai sustentar o seu corpo, mas o meio pelo qual você vai comer é o que o inimigo usa para te tentar. Portanto, o texto aqui diz, porque nós não podemos dizer que somos tentados por Deus. Porque Deus ele não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Cada um é tentado pela própria cobiça. Irmão, quando nós passamos por prova, nós somos tentados a questionar, a duvidar do amor, do cuidado e da bondade de Deus. Por diversas vezes eu encontro pessoas que dizem, aonde está Deus em meio a tudo que eu estou passando? Deus continua no mesmo lugar. A provação, ela nos tenta a sermos escarnecedores, ela nos tenta blasfemarmos, mas o Senhor, Ele te encontra e Ele te diz, suporte esta prova, para que você receba a coroa da vida. Receba a coroa da vida. Ele está dizendo para mim e para você que nós precisamos de alguma forma vivermos para sermos seus filhos. Vivermos como seus filhos. Deus, ele nos prova como Abraão foi provado. Mas ele não nos tenta. Ele vem com a ideia de nos santificar. E a tentação com a ideia de nos destruir. Por isso que a tentação vem dessa forma mascarada. Imagine comigo, nós somos seres humanos formados por desejos. E nós temos desejos que não necessariamente são desejos ruins. Mas o desejo pode se tornar ruim quando nós queremos a qualquer custo. Por exemplo, ter desejo de passar em uma prova muito importante é um desejo bom. Mas o inimigo vem e coloca em você um caminho para que você realize esse desejo. Deus te dá o desejo, permite que o desejo aconteça e você, pelas bases bíblicas, por aquilo que você já entende de bem e do mal, do que é certo e do que é errado, você sabe qual é o caminho que você tem que trilhar para então ter aquele desejo realizado. Você tem um vestibular, você então quer passar nessa prova escolar, e aí então você tem que estudar para isso, mas o inimigo vem. Passar pela prova é bom, mas passar pela prova colando já não é mais bom. Então, ou seja, o desejo é bom, mas ele é transformado em uma coisa muito maior, que você então procura meios de saciar esse desejo, seja por qual meio for. E o inimigo vem justamente dessa forma. É da tentação, que diz aqui o texto, no versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então é isso, é da tentação que nasce o desejo. O desejo mau, não o desejo bom. E do desejo nasce o pecado, e do pecado gera a morte. Não é isso que Romanos 6,23 diz? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o desejo não é ruim. Então nós precisamos analisar que Deus nos prova, e o inimigo utiliza desse momento que vivemos para nos tentar através das nossas próprias vontades. Agora, o que o Senhor nos fala, algo maravilhoso, é de que nós podemos sim resistir a essas tentações. Inclusive tem um filme que chama Resistindo às Tentações. O filme é muito bom, eu indico, já assisti mais de uma vez e é legal. Então assistam lá se você conseguir. Ao conseguirmos resistir às tentações, irmão, quando na própria carta de Tiago, se você olhar aqui um pouquinho para frente, você puder acompanhar no capítulo 4, versículo 7, é isso?
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós podemos entender que tudo que vem de Deus é bom, até as provas. É isso que diz o versículo 17. Acompanha comigo para você ver. Capítulo 1, versículo 17, que nós lemos, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A bondade de Deus é grande. E essa bondade, ela é o escudo contra a tentação. Se você lembrar de Paulo, quando ele menciona aquele espinho na carne que ele tem, em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai nos mostrar que este espinho na carne, por mais que fosse ruim para a sua vida, era uma provação de Deus para ele, que produzia muitas coisas. Ele diz ali que se não fosse isso, ele poderia se ensoberber, algumas coisas ele poderia acontecer. Então é muito importante entendermos que por mais que seja difícil na nossa vida, o Senhor quem deu, e se o Senhor quem deu, é bom. E que nós precisamos entender também que o que vem de Deus, além de ser bom, ele é contínuo. Ele vem sempre. O texto diz assim, ó, nós lemos agora o 17, que todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Quando nós olhamos para essa palavra, que significa que continua descendo, não é uma coisa que desceu. Não, descendo. Está continuando descendo. Então Deus, ele vai cuidar de você, meu querido. Eu não sei qual a provação, qual a dificuldade que você está enfrentando. E dentro dessa provação, eu não sei qual é a tentação que o inimigo está usando contra você. Mas eu sei de uma coisa, que todas as coisas que Deus te deu é boa. E de tudo que é bom, o Senhor ainda tem um propósito profundo com isso tudo. Ele quer continuar te dando coisas boas. Ele quer continuar te aprimorando, te deixando forte. Para que tudo, meu querido, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. E qual é essa vontade? Aí o texto no versículo 18 nos responde, pois diz assim: segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Se no versículo 15, meu querido, se você olhar aí, o apóstolo Paulo, Tiago, faz uma analogia e associa o nascimento do pecado e a morte. Agora no versículo 18 ele usa a mesma forma para falar da nova vida. Ele quer dizer aquilo que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5,17 diz, 2 Coríntios, né, irmão? De que aquele que está em Cristo é uma nova criação, é uma nova criatura. E que este processo se dá por meio do que? De Deus. É divino. Por meio de Deus e pela palavra. Se você olhar o texto, ele diz: pois segundo seu querer, é a vontade de Deus. Ele nos gerou. Por meio do que? A palavra da verdade. O novo nascimento se dá por meio dessas duas coisas. Nicodemos não entendia isso. Capítulo 3 de João vai dizer que Nicodemos queria voltar para o ventre da sua mãe. Era uma ação completa e genuína de Deus. Não são as nossas decisões, não são as nossas conclusões, as nossas leituras. Simplesmente é a vontade de Deus em nos fazer nova criação. E o que ele nos ensina é que quando nós passamos por esse processo de provação, conseguimos resistir à tentação, ele então gera vida, porque a tentação que era para gerar morte, então suportada, gera vida em nossos corações, em nossa vida, em nosso cotidiano, em nossa família e por onde nós passamos. Para quê? Para que nós possamos ser exemplos do que Ele quer fazer a todos. Este é o propósito da provação: resistir à tentação, desviar do pecado e da morte, ter nova vida,
com o propósito de também gerar nova vida. Irmão, carta de Tiago é maravilhosa. Nós estamos lendo ela, nós ainda começamos e estamos aqui. Se você ainda não viu, outros vídeos estão aí que falam dos primeiros versículos. Mas até aqui eu fui muito abençoado por ele. Eu sei que você pode estar passando uma grande provação. E eu tenho certeza que em meio a essa provação, o inimigo, astuto que é, tem tentado a sua vida, para que você blasfeme, para que você deixe de acreditar, para que você então desvie o foco de Jesus. Mas ele não vai conseguir. Como disse o texto de 4:7 de Tiago, se sujeita a Deus, resiste ao diabo, e pode ter certeza que ele vai fugir de você. E o que vai acontecer? Você vai experimentar a nova vida, que excede todo entendimento. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que a graça do Pai Eterno esteja com você, irmãos. Em nome de Jesus, viu? Fique com Deus. Nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos e te colocamos, ó Senhor, meu Deus, para que o Senhor nos abençoe, nos fortalecendo, nos ensinando, nos fazendo crer, ó Deus, na Tua palavra e nesse novo nascimento gerado por ela. Senhor, em nome de Jesus, guarda a Tua palavra em nosso coração. Nos ajude, Senhor, meu Deus, a entendermos e suportarmos as provações que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia e bondade, tem permitido que nós passemos. Que em nome de Jesus, nós possamos resistir à tentação que gera morte, e assim então, ao sermos aprovados, gerarmos vida em nós e aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos, ó Pai. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão. Fique com Deus.